Aleluia! Glória a Deus. Que noite poderosa, irmãos. A expectativa aqui está grande, amém? Aleluia. Glória a Deus. Temer por quê, né? Amém. Vocês estão escutando direito? Dá para escutar? Aleluia. Pode ser. Pararam? Não pararam, né? Pode descer. Amém. Glória a Deus. Vou falar algumas coisas aqui, meu irmão, a respeito do reino de Deus, amém? Vamos conhecendo e ativando o reino de Deus em nossas vidas, amém? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando os hebreus, né, saíram do Egito, o deserto não era o destino deles, amém? Existia uma terra, né, preparada para eles, de abundância, de segurança, certo? Que eles iam desfrutar do melhor da terra naquele tempo, certo? Né? Com a mão de Deus, né, segurando e salvando eles de tudo, amém? E eu tenho uma notícia muito boa para a gente hoje, que há um lugar de segurança para nós muito superior àquele que os hebreus tinham naquele tempo, amém? Um lugar de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, que é justamente o reino de Deus, amém? Que está liberado para a gente, amém? Só que, deixa eu fazer uma introspecção aqui, se a gente entra num carro, a gente está andando nele? A gente entrou no carro, abriu a porta, entrou no carro, sentou no carro. A gente está desfrutando do que ele pode proporcionar para a gente, mas a gente está dentro do carro, amém? Então, para que a gente desfrute daquilo que o carro nos propõe, a gente tem que fazer algo. O que é? Ligar o carro, né? Então, passar marcha, se for manual, se não for, botar no drive, né? Ou se não, do R de rapidão. Pode botar, é uma benção, né? Vai mais rápido o carro. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Que está liberado, certo? Só que depende de nós estar usufruindo ou não. Amém? Então, a gente vai fundamentar algumas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse reino existe. Amém? Então, o primeiro versículo que eu queria ler com vocês está no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Então, primeira vez que eu vou tomar água aqui, gente. Já ministrei algumas vezes, né, mas nunca tinha tomado água, que eu me lembro. Vai que tem na câmera aí, né? Tomou sim. Vamos lá. João, capítulo 14, a partir do versículo 1 diz assim: Jesus falando: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estarás vós também. Amém? Então, Jesus claramente aqui está falando, né, sobre o sacrifício que ele fez, né? Então, ele está dizendo que ia preparar lugar para nós. Amém? Então, quando ele fala aqui em morada, não é uma morada física, né? Porque o próprio versículo, né, depois diz: vou preparar um lugar, certo? Então, a partir do momento que ele é crucificado, morto, certo? Ele está preparando esse lugar, e a partir do momento que ele ressuscita, né, que ele voltou
para nos buscar e nós estamos com Ele. Amém? E em em Marcos, no capítulo 9, versículo 1, diz assim, Jesus também falando, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Então, algumas vezes eu vi alguns ministros, né, pegando essa palavra e dando um teor de volta de Cristo, né, de escatológico, né, um teor escatológico. Mas aqui, literalmente, Jesus estava dizendo, olha, vocês estão aqui na minha frente, não passarão, vocês não vão ver a morte, até que está chegado o reino de Deus. Por quê? Jesus sabia que a morte dele estava próxima. Amém? Então, o sacrifício ia ser feito para ele preparar esse lugar, e a partir do momento da ressurreição dele, né, com esse lugar todo pronto, ele libera para nós. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, e após o sacrifício, a ressurreição de Cristo, né, conseguiram entender e aceitar e ver que Jesus era o único e verdadeiro Salvador das suas vidas, então eles entraram do reino de Deus. Amém? Então, em vida ainda, eles viram com poder o reino de Deus. Amém? E do que consiste o reino? Né? Em Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse lugar que nós estamos, né, consiste em justiça, paz e alegria. Se a gente não está desfrutando de justiça, paz e alegria, então nós não estamos usufruindo corretamente, certo, do que está proposto para nós. Amém? Então nós estamos parados num carro, ou talvez já estamos andando no carro, mas com o ar-condicionado ligado, no calor. Amém? Então, Jesus liberou, né, para a gente andar ele em full, né? Está tudo liberado. Amém? E para quê? Né? Para que nós estamos no reino de Deus? Em Mateus 21:43 diz, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus falando para os fariseus. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, nós estamos inseridos no reino de Deus para frutificar. Amém? E como nós naturalmente frutificamos, a gente tem que, primeira coisa, para colher o fruto, antes tem que o quê? Plantar. Amém? Então, antes de frutificar, existe uma semeadura. Já já nós vamos falar mais sobre essa parte de semear. Amém? Então, a gente tem que entender, né, que existe um processo incluso dentro do reino. Certo? A partir do momento que nós aceitamos e reconhecemos Jesus como o único e verdadeiro Salvador nas nossas vidas, nós estamos aptos a usufruir de tudo. Amém? Mas para isso, depende que nós ativamos algumas coisas, certo? Então, a gente já sabe que o reino existe, né? Porque Jesus preparou este lugar para nós, amém? Nós já sabemos, né, que ele é real, né? Porque nós estamos usufruindo dele, não é uma coisa vindoura, não é depois que Cristo vem o arrebatamento da igreja, Cristo vem buscar a sua igreja, não. Né? Nós estamos no reino de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus, certo? Nós sabemos que o reino de Deus consiste em 3 pilares, que é justiça, paz e alegria, certo? E agora chegou a revelação que nós temos que frutificar dentro desse reino. Amém? Para quê? Em Atos 28, capítulo 30, já no finalzinho, capítulo 30, no capítulo 28, versículo 30 e 31, diz, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos
que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, como nós temos que frutificar? Ensinando sobre o reino de Deus e ensinando sobre Jesus Cristo, que no final das contas vai ser a mesma coisa. Amém? Então, nós temos que pregar o reino, certo? E isso, quando ele fala em ministrar, né, em pregar, aqui literalmente Paulo atendia as pessoas e falavam, mas o nosso testemunho, muitas das vezes, ou todas as vezes, é maior do que a nossa ministração de fala. Amém? Então, se nós estamos usufruindo, né, de tudo que o reino liberou para nós, então nós estamos evangelizando o reino de Deus. Amém? Então, os frutos seguem com esse pilar, certo? O pilar da igreja, que é proclamar o reino e proclamar Cristo Jesus. Amém? Agora, chegar numa parte, né, que às vezes a gente não dá tanta atenção, ou às vezes a gente fala, né, mas não explica. Então, se você entrar na internet, entrar no Google, né, e botar Reino da Inglaterra, tem as abazinhas lá, né, notícia e tal, e tem as imagens. Se você clicar lá nas imagens, vai aparecer imagens do Reino da Inglaterra, que você pesquisou. Agora, se você botar lá Reino de Deus e pesquisar imagens, né, eu acho que vocês não vão encontrar nada. Por quê? O reino não consiste nesse plano natural que nós vivemos, certo? Certo que a gente vive aqui e dependemos de ativações no natural para conseguir mexer no sobrenatural, no espiritual. Amém? Mas o reino está dentro de nós. Amém? Então, em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vê um reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele ou aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Então, como eu estava dizendo, é algo que a gente tem que crer. Amém? E se a gente precisa crer, então nós temos que ter fé. Amém? E o que é o beabá da fé? Hebreus 11:1. O que é que está escrito lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se separam, a convicção de fatos que não se vê. Né? Então, para a gente desfrutar do reino de Deus, que está dentro de nós, só que a gente desfruta no natural, né? A gente não desfruta dentro, certo? Na nossa mente, a gente desfruta vivendo, amém? Então, a gente precisa crer, e para crer, a gente precisa de fé, amém? Aí em Hebreus, né, que é o versículo padrão, né, o que a gente fala de fé, né, que é a certeza de coisas que se separam e a convicção de fatos que não se vê. Mas em Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E quais seriam essas obras? Então, vamos fazer outra introspecção aqui. Já pensou falar das minhas obras? Então, eu creio que vocês salvam, pegando de um princípio que eu não aceitei Jesus, mas eu faço caridade, ajudo as pessoas, né? Então, tenho a minha vida íntegra, né? Então, meu caráter é testado, certo? E por conta disso, eu acho que vou para o céu, sem crer em Cristo. Amém? Aí vocês acham que eu vou para o céu ou eu não vou? Por quê? Vamos lá. Deixa eu
Pode ir para outra página. Mateus ainda está aqui. A fé sem obras é morta. Então, em Mateus 9, 11 e 12, diz assim: Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos de seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? O que é que eles estavam dizendo? Jesus não diz que é santo, Jesus não diz que é o Filho de Deus, porque ele está comendo com publicanos e pecadores, certo? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que é que Jesus estava dizendo? Eu sou o médico e vim para cuidar dos doentes, mas as pessoas sãs não precisam de mim. Só que a Bíblia diz que não existia nenhum são, né? Ninguém era digno da salvação, né? Então o que é que Jesus estava dizendo? Eu sou o médico, eu vim para os doentes, e aquelas pessoas que acham que não precisam, né, que acham que não são pecadores, que acham que são dignos de salvação, eu não vim para elas. Então quer dizer, eu vim para os humildes, certo? Que precisam de mim, né, que querem ter algo comigo. Mas as pessoas, né, soberbas, que acham que pode, que faz e que é, né, então para elas eu não vim, né, e é justamente a introspecção que eu fiz, né? Então a minha soberba, por achar que eu sou bom, vai me tirar, certo, de uma posição que eu deveria estar, que era aceitando Jesus como o único e verdadeiro Salvador e desfrutando das coisas do reino. Amém? Então a gente já descarta que essas obras da fé são as nossas obras. Amém? Quando o Tiago fala, a fé sem obras é morta, então a gente já descarta as nossas obras. Mas que obras são essas? É justamente a obra da fé. Amém? No mesmo... No mesmo Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, porque Abraão creu em Deus, teve fé em Deus, ele agiu, ele fez uma obra. Amém? O que é que Abraão fez? Deus falou com ele: Meu filho, você tem que sacrificar o seu único filho. Aí o que é que Abraão fez? Tá certo, Senhor, eu vou sacrificar. E ficou lá parado? Né? E quantas vezes a gente crê em algo, né, e está declarando algo, mas não age conforme aquilo que a gente está crendo. Amém? E as obras da fé é justamente isso: agir conforme a nossa fé. Amém? Então, se partir dessa parte de prosperidade financeira, então a Bíblia nos instrui o quê? Se você quer prosperar financeiramente, dá-se-vos-á. Então, a minha obra da fé vai ser dar. Amém? A partir do momento que eu dou, eu estou dizendo, eu confio na palavra de Deus. Amém? A partir do momento que eu ajo conforme aquilo que eu estou pensando e crendo, então eu estou testificando. Deus, eu confio em você, eu honro a você, eu confio no sistema que o Senhor preparou para mim. Eu confio no reino de Deus. Amém? Então, quando nós falamos em fé, não, eu tenho fé. A partir de hoje, quando você dizer que tem fé em algo, você tem que agir conforme aquilo que você está crendo. Amém? Então, recapitulando, né? Então, nós já sabemos que o reino realmente existe e está liberado para nós hoje, certo? O reino consiste em justiça, paz e alegria, amém? E serve para nós produzirmos frutos, certo?
E um pilar desses frutos, né, para a igreja é anunciar, pregar o reino de Deus e falar de Cristo. Amém? E ele não é algo visível, né? Mas a Bíblia diz que o espiritual é mais real do que o natural. Amém? Então, a gente crendo ou não, existe e é mais real do que o natural. Amém? Então, como nós não vemos, então a gente tem que crer. E para crer, a gente precisa de fé. E se a gente tem fé, a gente age conforme a nossa fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós já conhecemos o reino. Amém? Então, hoje, a partir de hoje, você não pode mais ter dúvida do que é, o que consiste o reino de Deus onde nós estamos. Amém? Agora, para nós andarmos, lembra do exemplo do carro? Você dentro do carro, você está dentro do carro. Você não está usufruindo daquilo que o carro nos propõe. Amém? Então, para nós andarmos, né, com ar-condicionado, um carrinho automático, que não vai requerer tanto esforço nosso, amém? A gente precisa de ativar princípios. Certo? Então, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26, diz assim: Jesus disse ainda, o reino de Deus é assim. Né? Então, Jesus está enfatizando aqui. Algumas passagens você vai ver que ele diz, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Mas essa, especificamente, ele diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Então, primeiro, ativação, lançar sementes. Amém? E sementes, irmãos, tira o foco de sementes só ser na parte financeira, só ser dinheiro, certo? Uma semente plantada é algo que você passou para alguém e aquela pessoa teve uma experiência com Deus. A partir do momento que uma pessoa tem uma experiência com Deus, por intermédio de você, então você plantou uma semente. Amém? Então, por exemplo, o Mauro é compositor, então tem algumas canções gravadas, né? E a partir do momento que as pessoas escutam aquelas canções dele, certo? E tem uma experiência ali com Deus, então o Mauro está plantando na vida daquelas pessoas. Amém? Então, Jesus disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Primeiro passo, semear. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, então, qual é o trabalho do homem até agora? Plantar. Depois o crescimento, ele pode deitar, se levantar, dormir, acordar, não depende dele, é de Deus. Amém? Mas a partir do momento que o fruto está maduro, o que é que acontece? Logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, como o reino de Deus age? A gente planta, espera a Deus dar o crescimento, e a partir do momento que Deus dá aquele crescimento e o fruto amadurece, o homem entra em cena de novo para colher. Amém? Quem colhe não é Deus e nos dá. A gente que tem que colher. Amém? Como a gente teve, né, o esforço de plantar, amém? A gente vai ter que ter o esforço de colher. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho fé para plantar, então eu vou ter que ter fé também para colher. Amém? A gente fala muito na palavra de dízimo e ofertas, né, em Malaquias 3:10. E quando Deus dá aquela instrução, né, para eles trazerem os dízimos, depois de ali Deus fala,
e faça a prova de mim. Amém? Não é que a gente vai cobrar a Deus, mas a gente tem que se lembrar. Deus não se esquece, mas a gente tem que se lembrar. Amém? Né? Ministrei sábado os casais e dei um exemplo do rei Ezequias, não foi? Que Isaías, o profeta Isaías, chegou com uma palavra de sabedoria para ele e disse: olha, a enfermidade que tu tu vai morrer, certo? E a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele se vira e ora a Deus. E a oração dele foi, trocando, né, em miúdos, foi: se eu te honrei até agora, então eu preciso, Deus, que agora o Senhor me honre. Amém? Então, ele pegou a palavra, na verdade ele nem sabia, né? Porque Malaquias foi depois disso, mas assim, o princípio é o mesmo, certo? Então, o que Deus falou, olha, faça a prova de mim. Então, Ezequias ali chegou e disse: olha, estou fazendo agora a prova do Senhor, né? Então, eu te honrei esse tempo todinho e eu preciso que o Senhor me honre, né? Reverta esse quadro. Amém? Então, vamos lá para Salmos. Salmos 126. Meu Deus, eu me alegro toda vez que eu leio esse salmo. Estava estudando ontem, ela chegou, estava chorando. Ela, o que foi? Não, estou lendo a Bíblia aqui. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos destrinchar. Primeira parte, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com o que sonha. Essa palavra sonha, né, no hebraico ela chama shalom. E uma das variações dela quer dizer ser saudável, ser forte, né? Então o povo estava dizendo ali: olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos saudáveis, ficamos fortes. Amém? Tem alguém forte aqui, irmão? Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, né? As nações diziam. Então, a nossa prosperidade vai servir de evangelismo para o mundo. Amém? O povo vai olhar para a gente, vai dizer: só pode ser Deus. Amém? Tempo de crise, tempo de dificuldade, mas eles estão ali forte, semeando. Amém? No versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alguém está alegre aí, irmãos? É um pilar do reino de Deus, amém? A alegria. Amém? E ele fala no versículo 5 e 6, que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? O que é que ele está dizendo com isso? Os que semeiam, ele está falando de oferta de sacrifício, certo? Os que ofertam com sacrifício, amém? Essas ofertas, né? O Senhor vai dar o crescimento delas, como a gente viu, amém? E quando o fruto estiver maduro, com alegria, a gente vai ceifar, amém? E é engraçado que quando ele fala em Neguebe, aí é um monte, certo? E é no deserto, no meio do deserto, e existe um fenômeno lá que são duas chuvas típicas daquela região, certo? Então,
as chuvas caem lá em cima no monte e a terra embaixo é o deserto. E aqui o povo está dizendo que estavam semeando no deserto. Amém? Então eles não estavam vendo nada. Estava só botando a semente, aparentemente, numa terra seca. Amém? Só que, se você for pesquisar na internet, você bota torrentes do Negev, né? E vai aparecer. A partir do momento que aquelas chuvas caem, elas vão caindo, vão caindo, vão caindo. E lá em cima esborra. E fica como se fosse um compartimento lá, uma caixa d'água, vamos supor assim. E quando essa caixa d'água esborra, ela desce e inunda tudo embaixo. Então aquelas sementes que foram plantadas numa terra seca já não estavam mais numa terra seca. Amém? Estavam em uma boa terra. E ali eles tinham seus mantimentos. Amém? Então, com os que semeiam chorando, né? O que semeiam ali sem ver, né? Sem ver o que estava acontecendo, mas eles tinham fé que a chuva estava caindo lá em cima e tinham fé que iam descer. Então eles agiam em fé. O que é que eles faziam? Semeava, né? Porque quem entendia o tempo e o modo já sabia, amém? Que a chuva, que as águas iam descer como torrentes, amém? Então o que é que eles faziam? Agiam em fé, semeavam, né? E a Bíblia diz que era semeando, chorando, Deus abençoando, o povo dizendo grandes coisas Deus está fazendo por ele, mas eles estavam lá na labuta, semeando, mas a partir do momento que as chuvas desciam, que as águas desciam, aleluia, então já existia ali uma plantação, a colheita era certa, amém? Então, irmãos, que a gente bote em prática a nossa fé, amém? Então, a Bíblia diz, né, do operoso praticante e do ouvinte negligente, certo? E eu não sei vocês, mas vai e não vai, esse versículo está sendo falado aqui. Mauro, um dia desse, ministrou lá na cela, certo? Então, inúmeras vezes a gente está escutando. Por quê? A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já sabe como ativar as coisas de Deus ou andar inertes a isso. Amém? E o que é que vai diferenciar? O ouvinte que não dá valor ou aquele que opera na prática. Amém? A nossa fé tem uma obra. Amém? Então nós temos que agir conforme aquilo que nós cremos. Amém? Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, se está faltando algo disso entre nós, então a gente tem que rever onde a gente não está agindo em fé, para que isso aconteça. Amém? O reino de Deus é como um homem que semeia, que planta, Deus dá o crescimento e depois o homem vai e colhe. Amém? Então, Sião plantava numa terra seca, mas sabia que a água estava descendo. Amém? E ia frutificar. Amém? Então, as nossas ofertas de sacrifício, a gente vai com júbilo ceifar. Amém? Queria chamar o louvor. Sabe, irmãos, hoje eu creio que é uma noite de destravamento, certo? Tem algumas pessoas que estão nessa fase de oferta de sacrifício, semeando e chorando, mas chegou a hora de, com júbilo, ceifar, amém? Com alegria, colher aquilo que vocês plantaram, amém? Então, vamos louvar, mas eu queria que você se levantasse primeiro, certo? E no seu lugar mesmo vocês fizessem uma oração. Amém? Né? Não, flua, minha filha. Né? Então, no seu lugar,
né? Nessa oração, eu queria que você pedisse estratégias, né? E que pedisse a Deus que o Espírito Santo revelasse, né? Qual é o próximo passo para a gente andar em justiça, em paz e alegria. Amém? Qual é o próximo passo da semeadura que nós fizemos, a gente começar a colher. Amém? cada vida, Senhor, que está aqui. Obrigado, Senhor, pelas colheitas, Senhor, sobrenatural que virão sobre esses dias, Pai, sobre eles. Te rendo graças, Senhor, porque nós somos praticantes, Senhor, desta palavra.
obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus, Senhor. Porque o Senhor amou o mundo, Senhor, de tal maneira que deu o seu filho por nós, ó Pai. Porque o Senhor nos amou, Pai. O Senhor entregou o seu único filho, para que nós hoje sejamos filhos, Senhor. O unigênito que virou primogênito, o primeiro de muitos. Obrigado, Pai. Te rendemos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez uma aliança com Cristo e deseja fazer? Essa é uma ótima oportunidade, né, de se reconciliar com o nosso Criador. Tem alguém precisando de oração? Aproveite a unção. Aleluia. Amém, irmãos? Então era isso. Chamar o maravilhoso ministro